Então, isso aconteceu. Ah, desculpe. Na próxima semana. Isso aconteceu. E ainda assim, havia muitas coisas que realmente me surpreenderam. Coisas que eu não conseguia acreditar que ninguém está falando. E neste vídeo vou compartilhá-las com todos vocês. Quem sabe, talvez até aqueles de vocês que possuem um produto da Bambu Lab como este não tenham notado essas coisas. Vamos descobrir. Vamos falar sobre textura. Ao desembalar o X1 Carbon, houve poucas surpresas. Eu vi pessoas falando sobre desparafusar os parafusos, e eu realmente notei que eles até implementaram o feedback de alguns influenciadores, como o controle numérico computadorizado Kitchen, colocando adesivos vermelhos para destacar exatamente onde você precisa removê-los. A qualidade, como você já ouviu cerca de 10 milhões de vezes, é de primeira linha. O ajuste e acabamento, olha, você já sabe tudo isso. Mas aqui está uma coisa que me surpreendeu. Placa texturizada não incluída. Parece bobo, mas não estava realmente claro no site, e eu acho que simplesmente pensei que eles incluiriam uma no pacote, dado o quão populares as placas texturizadas se tornaram. Claro, a Bambu Labs venderá para você uma placa de alta temperatura ou uma de PEI de 2 lados por 30 a 35 dólares. E claro, eles te dão a placa de engenharia direto na caixa junto com a placa fria e folhas de adesivos extras. Então você tem tudo o necessário para imprimir praticamente qualquer material existente. Mas achei que era uma escolha interessante. Eu entendo. Quer dizer, o X1 Carbon é realmente voltado para materiais de engenharia. E eu acho que em engenharia, você quer uma superfície lisa para reduzir as tolerâncias. Então, provavelmente é por isso que o Pump vem com a placa texturizada e este principal não vem. Mas, pessoalmente, eu definitivamente prefiro um acabamento texturizado na maioria das minhas impressões 3D, e não ter essa opção foi um pouco estranho. Definitivamente não acho que isso seja uma maneira de tentar tirar mais 35 dólares de você. A Bambu Lab não parece ser esse tipo de empresa, considerando o quão razoáveis são as peças de reposição em seu site. Mas, muito provavelmente, eles queriam atingir um certo preço atraente. E adicionar essa placa extra teria ultrapassado o custo. Ainda assim, pode ser uma boa ideia dar aos usuários a opção de trocar a placa de engenharia por uma texturizada, ou pelo menos, colocar um menu suspenso na página de vendas ou até mesmo nas vendas adicionais recomendadas no carrinho de compras, que me permite adicioná-la ao meu carrinho, para que fique bem claro para mim que, se eu quiser a placa texturizada, preciso comprá-la separadamente. Se eu fosse o Bambu Lab, poderia fazer um teste AB vendendo o combo por US$ 14,79 e incluindo a placa de construção. Ainda é milhares de dólares mais barato do que um Ultimaker. Já que é assim, que tal 1.499 dólares? Adicione também um número atraente e um bico de 0,6 milímetros. Essas recomendações podem ser importantes apenas para mim, pois, diferente dos Estados Unidos da América, onde há frete grátis acima de 49 dólares, aqui será bem mais difícil enviar consumíveis ou peças de reposição caso eu queira mais tarde. Então, prefiro obter tudo que possivelmente precisaria em um único envio. Então, leve esse feedback com um grão de sal. O software está profundamente integrado. Com a impressora fora da caixa e configurada, novamente sem surpresas, era a hora de começar. E isso significava baixar não apenas o Bambu Slicer para o meu laptop, mas também o aplicativo Bambu Handy para o meu iPhone. Como nota à parte, ainda é impressionante para mim que tenhamos dado um salto tão grande a ponto de termos bons aplicativos dedicados para nossas impressoras, como Anchor Make ou Bambu Lab no iPhone. Quer dizer, minha Prusa MK3 Plus nem sequer tem Wi-Fi, muito menos um ecossistema de aplicativos integrado. Mas a questão do aplicativo não surpreenderá quem já viu outras análises. Enfim, imediatamente, porém, algumas coisas se destacaram para mim que eu não vi ninguém mais falar sobre, e elas são realmente surpreendentes, na verdade. Como vou falar mais para o final deste vídeo, ou talvez o próximo, veremos. O ecossistema do Bambu Labs é um jardim murado, e vamos voltar a isso em detalhes mais tarde, porque acho que é a troca mais importante que o Bambu Lab fez e vale muito a pena explorar. Mas por enquanto,
Basta dizer que se você quiser usar sua impressora com outros softwares como Octoprint ou Mainsail, bem, você não pode. Pelo menos não no futuro próximo. Agora, a Bambu Lab resolveu isso de uma maneira previsível e deliberada. Eles criaram seu próprio software. Porém, ao fazerem isso, eles agiram de maneira extremamente inteligente, o que me surpreendeu. Eles criaram uma suíte completa. Deixe-me explicar. Claro, eu tinha visto online que a Bambu criou seu próprio fatiador, que é uma bifurcação do fatiador Prusa, e isso não é surpreendente. Muitos fabricantes fazem isso. Creality e Sovol têm bifurcações do Cura, por exemplo. Isso é ótimo, porque significa que o software pode fazer recomendações com base na própria máquina, por exemplo, informando se você está tentando usar a superfície de construção errada para um tipo específico de material. Mas a Bambu foi um passo além, e eles fizeram algo que eu ainda não vi em nenhuma impressora 3D de consumo. Eles integraram a ferramenta de gerenciamento da impressora no fatiador. Isso significa que, ao contrário da minha Voron, minha Prusa ou qualquer outra impressora que eu tenha, onde eu preciso ter o fatiador integrado para enviar os arquivos e depois abrir um navegador, para acessar a interface real da impressora, como Mainsail ou Octoprint para realmente monitorar a impressão, com o Bambu Slicer, tudo está incorporado em um único aplicativo e eu apenas clico nesta aba no topo para verificar minha impressão ou fazer ajustes em tempo real. Isso, é claro, significa que estou perdendo todo um mundo de plugins e atualizações. E eu definitivamente sinto falta de algumas coisas, como a capacidade de excluir objetos ou uma maneira de, digamos, integrar minha Digital Single Lens Reflex no firmware para time-lapses. Mas como eu disse, falaremos mais sobre isso mais tarde. Há uma curva de alerta. Ok, ótimo. Então, é um fork do Prusa Slicer e eu já deveria saber praticamente como usá-lo, certo? É errado. Pessoalmente, eu fiquei razoavelmente sobrecarregado quando abri e mergulhei no Bambu Slicer pela primeira vez. O que não quer dizer que seja confuso em si, mas apenas que não é a mesma interface familiar de sempre que eu conheço e amo. Em termos de interface do usuário, está em algum lugar entre o Prusa Slicer e o Cura, que utiliza abas tanto no topo do aplicativo quanto nas categorias de configurações. São as mesmas coisas de sempre, apenas organizadas de forma um pouco diferente e com outros nomes. Em vez de camadas e perímetros, eles organizam as configurações em qualidade e resistência. Para encontrar a lista de objetos em uma tela diferente, que não está sempre visível na frente e no centro. Adicionar instância e definir número de instâncias são mesclados em clonar. E eu não tinha certeza se isso iria aplicar as alterações que eu faço em uma instância para as outras. Existem lugares que você pensaria que deveria clicar, mas que na verdade não são clicáveis, atalhos de teclado que não foram migrados, novos recursos inteligentes que eu nunca vi antes e alguns truques e novos hábitos que você vai precisar adquirir. Evidentemente, tudo isso é pouco relevante. Você vai descobrir. Na verdade, acho que muitos deles podem até ser melhorias em relação ao Prusa Slicer ou Cura. Estou apenas dizendo que se você já está muito familiarizado com o Prusa Slicer ou Super Slicer, como eu estou, não espere que esta seja uma transição instantânea para você, e vai levar algum tempo para você realmente se sentir confortável com este novo fatiador. Ele faz a maioria das coisas por você. Ok, legal. Então eu finalmente entendi o fatiador e estava pronto para imprimir meu primeiro modelo. E claro, eu sendo muito impaciente, não me contentei em imprimir apenas um Banshee de uma única cor, mesmo que leve apenas 16 minutos para fazer isso. Não. Decidi que iria imprimir peças de engenharia de 2 tons para o meu Voron usando o notoriamente complicado acrilonitrila estireno acrilato. Imediatamente percebi algo bastante interessante sobre o Combo X1 Carbon. Ele meio que faz tudo por você. Claro, eu tinha visto que um grande ponto de venda era o LiDAR, a primeira calibração de camada e nivelamento de cama e blá 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 blá. E eu tinha ouvido que ele fazia sua própria modelagem de entrada e compensação de frequência de ressonância no início de cada impressão. Mas como essa era a minha primeira vez usando qualquer tipo de unidade multimaterial, o que eu não considerei foi o quanto mais ela seria capaz de fazer por mim. Aqui está um exemplo. Todos nós sabemos que uma das tarefas monótonas da impressão 3D é carregar e descarregar o filamento. E mesmo com a chamada
recarga automática de filamento em impressoras, como a MK3 Plus, você ainda precisa puxar e empurrar fisicamente o filamento, cortar as pontas para ficarem afiadas, clicar em alguns botões, pré-aquecer a impressora, informar se a mudança foi bem sucedida ou não, blá blá blá. E eu nunca percebi o quão tedioso e não automático esse processo era até usar o X1 Carbon Combo. Você precisa empurrar o filamento no pequeno orifício do AMS, mas depois que você faz isso, ele praticamente se encarrega do resto. Ele pré-aquece de acordo com o filamento detectado ou registrado no aplicativo. Ele corta o filamento, purga o filamento, limpa o bocal, descarrega. Tudo o que você precisa fazer é escolher qual filamento você quer para aquela parte ou para qual parte da impressão, e ele faz todo o resto. Isso significa que mesmo que você não se importe com a impressão multimaterial ou não goste de desperdiçar tanto plástico, você pode simplesmente carregar seus 4 filamentos mais usados e deixar a impressora fazer todo o pré-aquecimento, descarregamento, corte, carregamento e limpeza irritantes, limpeza. Então você pode relaxar no sofá com o controle remoto e seu moletom esperando sua impressão ficar pronta. Agora, isso é ótimo não apenas para os preguiçosos entre nós, mas também significa que eu não terei tantos pequenos filamentos espalhados pelo meu escritório quando eu voltar para lá. Ele faz cocô? Muito! Agora, isso não é uma surpresa, então não vou me demorar muito nisso, porque no primeiro vídeo que eu vi sobre o X1 Carbon, Joel, o nerd da impressão 3D, descreveu memoravelmente esse comportamento como jogando o filamento para trás enquanto ele purga para mudanças de cor, então eu sabia o que esperar. O que eu não esperava, no entanto, era o quanto essa coisa estaria jogando. Digo isso nos 2 sentidos. Primeiro, eu não percebi o quão frequentes as mudanças de bico têm que ser para uma simples impressão multicolorida, mas também o quanto de filamento ele purga por padrão em cada mudança de filamento. É realmente cauteloso para evitar a mistura de cores, como você pode ver nestas amostras de purga, que mostram claramente o quanto de filamento continua sendo purgado muito depois da cor já ter mudado. E isso é antes do bloco de purga, lembre-se. Isso significa que muito filamento é desperdiçado, mesmo instruindo o fatiador a purgar no preenchimento. Isso é algo que você pode configurar no fatiador se souber onde procurar. Porém, me preocupa que muitos simplesmente não se importem. De acordo com o site, a Bambu aparenta ser uma empresa ecologicamente correta. Então, uma recomendação que tenho para eles é adicionar um pouco de inteligência ao software ou à experiência do usuário, mesmo que seja opcional configurar esse tipo de coisa. Eles poderiam, por exemplo, oferecer para variar a quantidade de material purgado automaticamente se eu especificar 2 cores muito diferentes no menu AMS, como preto e branco, ao contrário de apenas preto e cinza, ou eles poderiam permitir que eu habilite um menu pop-up na tela após a primeira mudança de filamento, pedindo-me para pegar e avaliar o filamento purgado e calibrar para mais ou menos purga. Claro, isso pode parecer uma coisa pequena ou talvez até um incômodo desnecessário. E sim, provavelmente vai te economizar apenas alguns centavos em cada impressão. Mas, considerando o volume que a Bambu Lab espera vender dessas impressoras e o número de alterações de material que o usuário médio precisará fazer em cada impressão, esse pequeno recurso pode levar à economia de milhões de milímetros de filamento a cada ano, a longo prazo. E eu sei que a Mãe Natureza definitivamente apreciaria isso. Não mexe com as árvores. Falando em Mãe Natureza, enquanto estamos carregando esse filamento nesta AMS sofisticada, há uma coisa que você definitivamente precisa saber, especialmente se você, como eu, ama esses carretéis de papelão da Polymaker ou Overture. E é isso. O AMS não é compatível com carretéis de papelão. Eles simplesmente não funcionam lá. Ponto final. Eles não vão girar corretamente. Agora, isso é meio chato porque não é tão conveniente ou divertido reenrolar seu filamento nos rolos que a Bambu Lab fornece na caixa. E imagino que a maioria das pessoas ainda não esteja comprando bobinas de recarga, embora seria muito bom ver isso. A comunidade de impressão 3D veio ao resgate novamente e você pode imprimir em 3D pequenas trilhas que vão direto para suas bobinas de papelão para corrigir esse problema. Então, sem preocupações aí. E a longo prazo, espero ver mais fabricantes oferecendo bobinas de recarga, como a Bambu Lab.
Ei, aqui é o Jonathan da edição. Então, eu só quero mencionar a todos vocês que estou ciente de que, desde que este vídeo saiu, a Bambu Lab já corrigiu algumas das coisas que eu apontei. E até mesmo alguns outros criadores de conteúdo, como Narrow3DP, apontaram outros problemas que literalmente já foram corrigidos pela Bambu. Meus parabéns a eles. É incrível a rapidez com que estão corrigindo problemas, mais rápido do que criadores de conteúdo como eu podem apontá-los. Um testemunho de que quando dizem que estão dando essas máquinas porque querem feedback, estão realmente falando sério. Então parabéns para vocês da Bambu Lab. Mas há um problema que eu não acho que eles vão conseguir resolver, e é isso. Na verdade, demorei mais de 1h30 para montar este cenário e toda essa iluminação, e nem terminei de gravar porque preciso fazer outros ângulos de câmera. E isso significa que é 1h30 de tempo que não estou gastando criando conteúdo para cada um de vocês. Meu sonho é ter um estúdio perto da minha casa em algum tipo de porão subterrâneo, onde eu possa ter minhas luzes montadas permanentemente, ter meu equipamento montado permanentemente, para que tudo o que eu precise fazer quando vocês pedirem um vídeo é apertar o botão de gravar. Se você quiser me ajudar, confira meu Patreon, linkado na descrição abaixo. Ele oferece vantagens exclusivas, como prévias de vídeos futuros, assistir sem anúncios, descontos de fabricantes de topo e muito conteúdo de bastidores. Obrigado por assistir. Inscreva-se com o sino ativado para não perder o vídeo da próxima semana com minhas conclusões. Até lá, feliz impressão 3D! Obrigado por assistir.